Bem-vindo ao Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa que você vai lá no meu Instagram. Não tá me seguindo ainda não? Pô, me segue lá, @AlbertoElisula. Responde a caixinha de pergunta e vira vídeo. Primeira pergunta, existe cura para TDAH? Vamos lá. Primeiro, é importante ressaltar que existem muitas evidências que o transtorno de déficit de atenção existe. Não é invenção da indústria farmacêutica, não. A gente até pode questionar quem que está tomando remédio. Porque hoje a gente tem pessoas que estão tomando remédio para TDAH e que não precisam desse remédio. E a gente tem pessoas que precisam do remédio e não tomam, certo? Então a gente pode ter essas discussões sobre o que a gente chama de medicalização. Agora, falar que TDAH não existe, aí não, né? Pelo amor de Deus. E aí vem a pergunta, existe cura para TDAH? Não existe. Inclusive, não existe terapia para TDAH. O que existe é terapia e desenvolvimento de repertório comportamental para ter contenção de danos em relação ao que o TDAH lhe causa. Por exemplo, pessoas que têm transtorno de déficit de atenção frequentemente têm problemas envolvendo motivação devido aos níveis de dopamina. Ou seja, a terapia pode ensinar para a pessoa o seguinte, olha, você vai ter que regular seu sono melhor, olha, fazer atividade física no período da manhã vai te dar mais disposição, ou até mesmo ir no psiquiatra e ele perceber a importância de tomar algum remédio. Agora, cura para TDAH não existe. Agora, se precisa ou não tomar remédio, aí tem que olhar com o psiquiatra, beleza? Segunda dúvida, como acabar com maus hábitos? Olha, tem um vídeo aqui no canal em que eu dei um passo a passo para pessoas viciadas em pornografia. E apesar do vídeo ser sobre pornografia, as dicas daquele vídeo servem para qualquer vício. E se eu pudesse resumir todo aquele vídeo, que tem mais de 20 minutos, numa palavra só, a palavra seria ambiente. O ambiente que você está inserido certamente tem muito a ver com o seu mau hábito. E isso acontece porque toda vez que você está num ambiente que favorece dois tipos de comportamentos, por exemplo, comer banana ou comer um bolo de chocolate, a gente sempre vai ceder para aquele comportamento que ou é mais fácil ou que dá mais prazer. Se você estiver na sua sala e lá tiver o videogame e o livro para você estudar, grandes são as chances de você optar pelo videogame. Então essas dicas eu dou lá no vídeo. Agora, outra coisa que você pode fazer em relação ao seu vício, que não é só o ambiente, é fazer o que a gente chama de análise funcional do comportamento. É entender não só qual que é o comportamento que você quer mudar. Ou seja, não é apenas pensar em parar de fumar ou parar de beber, é pensar como que esse comportamento está conectado com a minha vida, com a minha rotina. E aí existem 3 perguntas básicas, né, que podem te ajudar a responder isso. O que aconteceu antes de eu ter o mau hábito? Onde que eu estava quando eu tive esse mau hábito? O que aconteceu depois que eu tive esse mau hábito? Por exemplo, a pessoa às vezes fuma porque tem um trabalho estressante. E ela fazendo essas perguntas vai descobrir que a principal causa de ela estar fumando é o estresse no trabalho. Eu estou usando a palavra causa para o vídeo ficar mais simples para o senso comum. Mas na análise do comportamento a gente não fala de causa para comportamento, né? Porque as causas realmente são variáveis, né? A gente fala de contingências, a probabilidade de o comportamento acontecer sob certas situações. Então, começa a perceber, né? O que eu estou fazendo quando eu tenho vontade de fazer esse mau hábito? Onde que eu tô? E onde tem a ver também com pessoas, né? Ou seja, quando a gente fala de ambiente, não é só a localização, as pessoas que estão ao nosso redor também. Se você começar a mexer no seu ambiente e pensar nessas 3 perguntas, o que acontece antes, onde eu estou e o que vai acontecer depois, você vai ter mais pistas de como alterar seu comportamento e melhorar o ambiente e largar esse mau hábito de uma vez por todas. Vou ao psicanalista há anos. Estou perdendo tempo? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que terapia, independentemente da linha, no caso aí é psicanálise, mas podia ser qualquer outra linha. Primeira coisa que você tem que entender é por que a pessoa está fazendo essa terapia. Vamos supor
que a pessoa tem uma vida sofrível. Vive num ambiente extremamente tóxico, ela tem um trabalho que tem um chefe que assedia moralmente o tempo todo, tá trabalhando remoto e estão gravando tudo que a pessoa faz, forçando a pessoa a trabalhar muito mais do que ela deveria. Tem pessoas que têm uma vida tão estressante, tão sofrida, que terapia acaba sendo o mecanismo que a pessoa tem para continuar vivendo, para ter recurso, inclusive, para fazer uma mudança, para ter recursos para arrumar um emprego melhor, para ter recursos para lidar com as pessoas do dia a dia. E às vezes a pessoa nem tem uma vida tão sofrível, mas não tem ninguém para fazer essa troca terapêutica, essa dialética. Às vezes, as pessoas precisam de um ambiente, uma vez por semana, para falar algo que não vai ser censurado, que não vai ser julgado. Então, muita gente está na terapia há anos, e pode ser seu caso, para aprender a lidar com problemas que são crônicos. Lidar, às vezes, com mãe narcisista, lidar, às vezes, com um pai que é obsessivo, super protetor. Então, falar que você está na terapia há anos e que isso é uma perda de tempo, faz muito sentido não. Agora, vamos supor que você está indo na terapia com um objetivo super específico. Por exemplo, Alberto, eu não consigo andar de avião. Você pode me ajudar com terapia? Bora fazer. Agora, se você chega numa terapia para medo de avião, tá lá fazendo há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não teve avanço nenhum, tem algo errado. Observa que é muito diferente alguém que busca terapia para saúde mental, que é o primeiro caso. Às vezes a pessoa nem tem uma vida realmente tão sofrida, mas ela quer ir no terapeuta para ter um contexto terapêutico semanal. Ou então a pessoa vai no terapeuta com uma demanda super específica. Por isso que é tão comum, às vezes, terapeutas que são da análise do comportamento ou da TCC criticarem quem faz terapia há anos e falam assim: terapia tem que ter alta, terapia não pode durar tanto tempo assim. Mais ou menos. Vamos lá. É claro que se eu tenho um objetivo específico na terapia, ela tem um projeto com início, meio e fim. Agora, quando a pessoa entra no processo terapêutico para saúde mental, ela pode ter vários objetivos e ter essa vontade de ir semanalmente. Não é problema também, não é. O problema é se você estiver numa terapia que está durando meses ou até mesmo anos, com uma demanda extremamente específica e não teve avanço dessa demanda específica, aí tem algo de errado mesmo. Se você tem medo de cachorro e está indo um terapeuta há 1 ano para resolver o problema do medo de cachorro e não teve avanço, tem algo de errado. Mas se você está indo na psicanalista, no terapeuta humanista há 1, 2 anos para poder ter uma vida melhor, para ter saúde mental, e se você está se sentindo bem com isso, ótimo. Ótimo. Inclusive, para muitas pessoas, esse momento da saúde mental é o momento de ir para a igreja. Estou entrando no mérito aqui da religião, de Deus, nada disso. Estou falando de um momento em que você está centrado. Inclusive, a ideia de Shabat que a gente tem na cultura judaica não é só sobre religião, é sobre estar presente, né? E muitas vezes a pessoa só consegue parar para pensar nela se ela estiver na terapia. Então vamos ter um pouco mais de cuidado aí ao criticar o coleguinha que está há anos na terapia. Então, se você estiver há anos na terapia e está sentindo benefício, tranquilo. Mas se você foi nessa terapia e está indo há anos com uma demanda específica e ela não está sendo cumprida, nem com pequenos passos, com o passar das semanas e meses, aí tem uma coisa errada. Próxima pergunta. Como descobrir que eu estou viciado em pornografia? Bom, vamos lá. Até existem protocolos que as pessoas usam para saber sobre comportamentos descontrolados. Por exemplo, compras compulsivas, cleptomania, vício em pornografia. E um detalhe interessante é que o DSM não reconhece vício em pornografia como uma doença mental. Agora, a gente não precisa do DSM para saber os efeitos do abuso de pornografia no cérebro das pessoas. E a primeira coisa que eu digo para te ajudar a descobrir se você é viciado ou não em pornografia é: qual o prejuízo que você está experimentando? Inclusive é a mesma pergunta que tem que ser feita para qualquer pessoa que usa outras drogas. É a pergunta que tem que ser feita para quem fuma, para quem bebe, para quem usa maconha, para quem usa cocaína. Quais os prejuízos que estão acontecendo? O uso de pornografia
assim como o uso de álcool, assim como o uso de cocaína e outras drogas, é um comportamento de risco. Agora, tem pessoas que têm comportamento de risco e não dá nada? Tem gente que vive até os 100 anos de idade fumando todo dia. Tem gente que colocou um cigarro na boca depois dos 30 anos de idade e ficou viciado? Tem também. E tem pessoas que passaram a fumar mais velhas e ainda desenvolveram vários problemas de saúde por causa do cigarro? Também. Ou seja, por se tratar de comportamento de risco, não existe dose segura, nem para assistir pornografia, nem para jogos eletrônicos, jogos de azar, nem drogas. Tá, mas como que eu sei então que a pessoa está viciada? Qual o prejuízo que você está tendo? Tem uma palavra muito legal que a gente tem na psicologia que é disfuncionalidade. Quando você assiste pornografia, você se sente mal? Em que momento que você usa pornografia? Isso está te atrapalhando nas relações com as outras pessoas? Quando você usa pornografia, você se sente pior do que antes de usar? Ou você usa e beleza, tranquilo, não está atrapalhando a vida sexual, não está atrapalhando a vida social? Ou seja, cada pessoa é uma pessoa. Mas o que eu queria deixar claro é, primeiro, não existe realmente doses seguras para comportamento de risco. Isso não existe. E segundo, qual é o prejuízo? Está surgindo alguma disfuncionalidade? Você está se sentindo com menos prazer em coisas cotidianas devido ao uso de pornografia? Você está com dificuldade de se relacionar com outras pessoas? As suas fantasias sexuais estão sendo totalmente manipuladas pelos diretores dos filmes pornográficos? Se tudo isso estiver acontecendo, aí é melhor você buscar alguma ajuda. E tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a manipulação do ambiente para parar com o vício em pornografia. Inclusive, um dos maiores problemas que nós terapeutas temos ao ajudar pessoas com pornografia é que a principal fonte de material erótico leve não são os sites de pornografia. É o Instagram, é o TikTok. E frequentemente as pessoas já estão viciadas nessas plataformas também. Então, dá uma olhada na sua vida, dá uma olhada na disfuncionalidade. E uma última pergunta que pode ser muito importante para você descobrir se você está viciado em pornografia. Tem alguma coisa que você adorava fazer, sempre fazia, tinha uma galera que te acompanhava e que era bom você estar com esse pessoal, e que você parou de fazer hoje por causa de pornografia? Pode ser um esporte, pode ser música. E isso são sinais de que você está com algum problema envolvendo esse hábito. Próxima pergunta. Como que você avalia o movimento da psicologia positiva? Olha, eu não sou juiz de nada, certo? E inclusive eu sou muito suspeito para falar de psicologia positiva por alguns motivos. Primeiro, porque as bases que mais influenciaram esse movimento da psicologia positiva foi o movimento humanista da psicologia. Foi Abraham Maslow, foi Carl Rogers. E Abraham Maslow e Carl Rogers são fundamentais na minha formação como pessoa, não é nem como profissional. Foi Carl Rogers que identificou a empatia como elemento essencial do contexto terapêutico, do contexto de mudança. Mas na psicologia positiva começaram a usar bases de dados muito mais robustas mesmo, para falar sobre temas como felicidade. E inclusive, o grande problema da psicologia positiva, na minha opinião, é o nome. Porque quando a gente fala psicologia positiva, pode dar a sensação que é algum tipo de autoajuda barata, de pensamento positivo, de lei da atração, que eu vou imaginar o negócio vai acontecer. Mas não, é um estudo bem sério. Inclusive, os estudos envolvendo felicidade da psicologia positiva são estudos super interessantes. Inclusive, tem um livro bem legal que fala, né, das pesquisas de Harvard envolvendo felicidade, que são super interessantes. Inclusive, eles buscam dar alguma cientificidade a algo que várias tradições religiosas do Oriente já faziam, como o exercício de gratidão, meditação, dentre outros. Então, eu pessoalmente adoro psicologia positiva e imagino que pessoas que gostam do tema psicologia vão gostar também. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que eu tenha respondido sua pergunta. Se eu não respondi, vai lá no meu Instagram. Quase todo dia tem uma caixinha, manda sua pergunta lá, que depois ela pode virar vídeo. Agora é claro, né, se você quiser conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade, você vai ter que virar apoiador do nosso projeto. Aí para isso, é só você clicar no link na descrição, participar da nossa campanha do Apoia-se. E depois, no final do vídeo, seu nome pode aparecer também.
Até o próximo vídeo.